Renato, boa noite. O Grêmio teve... Acho que não. Eu dei pra ele, cara. Alguma coisa que mexeu. Tá no ar, vai de novo. Renato, boa noite. O Grêmio teve dificuldades na primeira etapa, mudou a postura na segunda etapa, você promoveu mudanças, entre elas o Maicon. O que você pode falar sobre essa partida, sobre esse jogo, e o que projetar a partir de agora, afinal de contas? Renato, boa noite. O Grêmio teve dificuldades na primeira etapa, mudou a postura na segunda etapa, você promoveu mudanças, entre elas o Maicon. O que você pode falar sobre essa partida, sobre esse jogo, e o que projetar a partir de agora, afinal de contas o Grêmio terá clássico atrás de clássico nessa reta final de Campeonato Brasileiro. É o Luciano Rola, da Grêmio Rádio Umbro. Nós demoramos um pouquinho para entrar no jogo. Não é pra botar a pincel no chão. O Palmeiras começou na primeira partida, a gente demorou para se achar. O Palmeiras teve algumas oportunidades, além do gol que ele fez. No intervalo do jogo, corrigir bastante coisa. O Grêmio foi outro. Jogou bem melhor, jogou muito melhor do que o primeiro tempo, jogou mais que o Palmeiras no segundo tempo. Então acredito que foi dois tempos distintos. O Palmeiras nos envolveu na primeira etapa. O Grêmio melhorou muito no segundo tempo, envolvendo a equipe do Palmeiras. Mas são duas grandes equipes, não é por nada que estão na final da Copa do Brasil. Quanto aos clássicos, hoje também foi um clássico. É uma equipe que está brigando por tudo esse ano aí. Está brigando inclusive pelo Campeonato Brasileiro. É sempre muito difícil enfrentar o Palmeiras. Mas acredito que principalmente pelo segundo tempo nós merecíamos ter vencido. O Grêmio foi bem. Então não tem jogo fácil. O Grêmio jogou duas partidas difíceis fora de casa. Uma contra o Fortaleza, que está brigando contra o rebaixamento. Outra com o Palmeiras, que está na final da Libertadores, final da Copa do Brasil e brigando pelo Campeonato Brasileiro. Lógico que a gente sempre joga para vencer, mas nem sempre é possível. Mas as contas que eu faço com o meu grupo é que nós encostamos mais um ponto no líder do campeonato. Agora é com São Paulo. Acho que é importante que buscamos as vitórias, nós somamos 2 pontos fora de casa e agora praticamente na quarta-feira a gente tem um jogo em casa com o Atlético, é mais um confronto direto e depois o Grenal. Bom, Renato, o jogo terminou 1-1, né? São 2 finalistas de Copa do Brasil, enfim. Agora, o que você leva aqui de São Paulo, né, sobre esse confronto contra o Palmeiras, né, projetando Copa do Brasil? E dá para dizer que pelo desempenho da boa parte da partida, o empate foi melhor do que a atuação do Grêmio? André Silva, da Rádio Gaúcha. Olha, André, aquilo que eu falei, o primeiro tempo foi todo do Palmeiras. O Palmeiras nos dominou, fez o gol. Teve algumas oportunidades claras de gol, não conseguiu fazer o segundo gol. No intervalo do jogo eu acertei a equipe, corrigi algumas coisas, a equipe foi outra, e o segundo tempo todo foi do Grêmio. Então é um clássico futebol brasileiro, são duas grandes equipes, cada uma jogou praticamente um tempo. Não é nada fácil você enfrentar o Palmeiras aqui, mas o importante é que, querendo ou não, a gente somou um ponto importante. Tiramos mais um ponto do líder do campeonato. Eu sei que eles precisam jogar ainda, mas eu acho que essas 2 partidas que a gente fez fora de casa, 2 partidas dificílimas, somamos 2 pontos. E agora a gente tem o jogo contra o Atlético em casa e o próprio Grenal, que é lá em Porto Alegre. Então a gente sabe que a partir de hoje são clássicos e isso vai definir o que o Grêmio busca no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio está vivíssimo no Campeonato Brasileiro também. Renato, eu gostaria que você falasse sobre a sua ideia de meio campo. A gente viu no primeiro tempo um Tassiano junto com o Matheus Henrique liberando um pouco mais o Jean-Pierre, e no segundo tempo uma inversão, o Jean-Pierre mais atrás e o Tassiano mais na frente. Quais foram as suas ideias com essa promoção de meio campo que você fez no jogo de hoje? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Rafael, eu acho que o mais importante de tudo é o jogador não aceitar a marcação. O Jean é um jogador diferenciado, ele é muito marcado e muitas vezes eu peço para ele realmente para jogar mais próximo do Diego, mas às vezes ele precisa recuar um pouco para buscar essa bola pela qualidade que ele tem do passe, e no momento que ele recua é óbvio que um outro volante precisa entrar. O Tassiano já jogou aí várias vezes, gosta de jogar nessa posição,
Tem que ter essa troca, e principalmente no segundo tempo eles fizeram bastante isso. A equipe do Grêmio cresceu bastante. O importante, principalmente o Jean, sendo um jogador diferenciado, ele não pode aceitar a marcação. No momento que ele aceitar a marcação, ele é facilmente marcado. No momento que ele começa a se mexer, começa a buscar os espaços, como ele fez no segundo tempo, facilita para ele e facilita para a equipe. Renato, como é que você justifica e qualifica a atuação individual de alguns jogadores que não estão rendendo tanto quanto já renderam em outros momentos? E aí eu cito especificamente o Jean-Pierre, em especial, e também o caso do PP. Por que esses atletas não conseguem desenvolver o futebol que já apresentaram no passado? Matheus Dávila Band. O jogador de futebol, ele não vai jogar 80 partidas um ano e vai jogar todas as partidas bem. Não é só o caso do PP e do Jean. São dois jogadores importantíssimos no nosso esquema de jogo. Às vezes eles têm uma queda de produção, mas isso é qualquer jogador, isso é uma coisa normal, mas dentro dessa queda eles continuam nos ajudando bastante. São jogadores que preocupam bastante o adversário, e sem total confiança minha, eu acho que o mais importante de tudo nessa reta final, eu tenho certeza que eles vão voltar a jogar o que eles sabem, e sem dúvida alguma vão nos ajudar bastante. Bom, Renato, o Grêmio teve dois tempos muito diferentes ao longo da partida. O que te preocupa ou o que te preocupou em relação ao primeiro tempo que você não vai levar para a decisão diante deste mesmo Palmeiras da Copa do Brasil? Lucas Arruda, da Rádio Grenal. O que eu não gostei foi do primeiro tempo nosso. A gente demoramos para entrar na partida, damos muitos espaços à equipe do Palmeiras, e isso não pode acontecer, principalmente quando você enfrenta uma equipe qualificada como é a do Palmeiras. Então a gente damos muitos espaços ao nosso adversário. No intervalo do jogo eu poderia ter trocado 3, 4 jogadores tranquilamente, mas eu procurei passar confiança para quem estava em campo. Nós voltamos com outra postura, outra determinação, e o Grêmio foi totalmente diferente, envolveu totalmente a equipe do Palmeiras. Então aquilo que eu falei, foram dois tempos distintos. O Palmeiras tomou conta no primeiro tempo e o Grêmio tomou conta no segundo tempo. Renato, boa noite. Na saída de campo, após o empate, o Diego Souza falou que o Palmeiras teve um benefício, principalmente no primeiro tempo, por já estar acostumado com o campo sintético, né? Por isso conseguiu se impor, conseguiu apostar numa dinâmica de jogo diferente por causa da velocidade da bola. Existe essa influência? O gramado sintético, ele é tão presente, foi presente no jogo de hoje, na tua opinião? Marinho Saldanha, Site Wall. Sim, Marinho, eu já joguei futebol, já joguei em campos sintéticos, tem uma diferença muito grande. O que eu posso explicar é o seguinte: o Palmeiras está acostumado a jogar aqui, então ele tem essa vantagem nos demais adversários. Se o Grêmio, por exemplo, no jogo de hoje já tivesse atuado nesse campo, é a primeira vez que nós atuamos aqui com esse gramado, então os jogadores sentiram um pouco, sem dúvida alguma. É a mesma coisa quando uma equipe vai jogar contra o Atlético Paranaense no Paraná, primeira vez sente. E praticamente os jogadores não tinham ainda jogado nesse campo. Então é normal que eles sentissem alguma coisa. E a vantagem que o Palmeiras joga nos demais adversários é essa, que ele está acostumado a jogar, a treinar aqui, então facilita as coisas para ele. E é por isso que nós vamos pensar seriamente, já falei com o meu grupo, e a gente treinar de repente aí alguns dias no campo do São José, já que a grama é sintética lá. Eu vou procurar saber se é parecida com essa do Palmeiras. O presidente de São José é um gremista, muito amigo do nosso presidente, já ofereceu várias vezes o campo lá. E eu vou falar com o meu grupo, se for necessário a gente vai fazer alguns treinamentos lá, porque a próxima partida nossa aqui contra o Palmeiras é realmente a final da Copa do Brasil. E nós só jogamos uma vez aqui. Então, sem dúvida alguma, o Palmeiras levou vantagem nesse sentido aí. Não é desculpa, nós não jogamos bem o primeiro tempo, não é desculpa, mas pode ter certeza que o campo influenciou bastante também. Renato, boa noite. A entrada do Maicon é uma outra cara ao Grêmio. A gente conhece as qualidades do Maicon, mas em que nível físico está o Maicon? Dá para você contar com ele para uma sequência de jogos, para ele não sentir de novo lesões? E já aproveito para perguntar do Matheus Henrique, que saiu mancando carregado. Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, todo mundo conhece, né?
bem as qualidades do Maicon. Eu poderia te dar uma explicação ainda melhor sobre ele, mas no momento que eu começo a abrir aqui sobre um jogador ou outro, eu estou dando armas pro adversário. Eu acho que o mais importante de tudo é o que eu tenho conversado com o Maicon no dia a dia, o tipo de treinamento que ele tem feito, o tipo de tratamento que ele tem feito também. E eu tenho trocado bastante ideias com ele. E a gente sempre procura fazer o melhor pro time, né? O melhor pro grupo. Importante essas trocas de ideias que eu tenho tido com ele. Ele é um jogador responsável, um jogador importante pra gente, ele sabe disso. Mas tem jogos e jogos para ele começar ou para ele começar no banco. O importante é que eu tenho um excelente relacionamento com ele e a gente se entende nesse sentido. E quanto o Matheus, eu pensei na hora que tivesse fisgado, mas não foi fisgada não, foi uma batida e a panturrilha dele inchou, mas não foi fisgada. Então é uma coisa normal com o jogador de futebol, quando ele toma uma pancada na panturrilha ou na coxa, mas também eu não posso te adiantar muita coisa, porque a gente sempre espera 24 horas, já começou o tratamento, e amanhã o médico vai revisá-lo, e a partir da manhã a gente tem uma ideia melhor sobre essa pancada que ele tomou na panturrilha. Boa noite, Renato. Renato, alguma questão física impedia Maicon de começar a partida? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Eu acabei de falar, né? Tem coisas que ficam entre o treinador e o jogador, entre o treinador e os jogadores. Tem certas coisas que a gente troca ideia e o Maicon é consciente, tanto da parte dele como da minha parte. A gente sempre procura ver o que é melhor pro time. O Maicon está muito tempo parado, está voltando de uma lesão. A gente está tendo todo o cuidado com ele, tanto na parte física como no tratamento, para que ele não sinta mais nenhum tipo de lesão e possa nos ajudar nesse restante de Campeonato Brasileiro e na final da Copa do Brasil. Renato, boa noite. A minha pergunta é sobre a saída de bola do time do Grêmio no primeiro tempo, as dificuldades que o Grêmio teve na saída de bola na primeira etapa. O Palmeiras faz uma marcação alta e o Grêmio acabou entregando a bola muitas vezes com erros de passe e tudo mais. A pergunta que eu te faço é o que o Grêmio deveria ter feito nessa situação? Se foi só uma questão de concentração, se faltou os jogadores do ataque virem buscar um pouco mais a bola, se faltou às vezes perceber que era hora de dar um chutão, enfim, que o Grêmio não reagiu bem à marcação alta do Palmeiras, ficou claro, mas o que é que o Grêmio deveria ter feito para reagir bem a essa situação? Leonardo Dai, Rádio CBN de São Paulo, obrigado. Não, você viu muito bem. Foi um pouco de tudo, juntando com a má atuação nossa no primeiro tempo. Nós erramos muitos passes, damos muito contra-ataques para a equipe do Palmeiras, erramos muito passe próximo da nossa área. Você vê que todas as situações do Palmeiras, a maioria porque nós erramos na saída de bola. Então não é que, claro, elogios também, méritos também da equipe do Palmeiras pela marcação alta, mas o time do Grêmio está acostumado a essa marcação alta do adversário, a gente sempre acha uma brecha para ser jogando. Mas hoje, juntando um pouquinho de tudo, principalmente que nós não entramos muito no jogo no primeiro tempo, nós facilitamos muito pro Palmeiras, não tirando os méritos, volto a repetir, do Palmeiras, mas o Grêmio não costuma errar tanto, principalmente na saída de bola. Eu já percebi onde nós erramos, então na próxima segunda-feira a gente vai treinar bastante essa nossa na parte tática também, justamente para isso. Mas não me preocupa isso, porque nós temos jogadores qualificados e dificilmente o Grêmio dá essa brecha pro adversário. Hoje a gente deu, porque nada deu certo para a gente no primeiro tempo. E nós ajudamos muito, em todos os sentidos, o Palmeiras ter tomado conta no primeiro tempo. Mas pode ter certeza que esse tipo de erro não vai se repetir, não. Boa noite, um abraço.